Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação, mais um encontro com a palavra do Senhor. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Que bom ter vocês aqui mais uma vez. Eu sou Daniel Arcanjos, carmelita pequenino da comunidade Chuva de Rosas, e é uma grande graça, uma grande bênção poder estar caminhando com vocês para mais um momento de meditação e mergulho nas Sagradas Escrituras. Que possamos então nos confiar ao Senhor neste 17º domingo do tempo comum e assim nos fazer com que o Senhor venha, de fato, nos dar a experiência de um mergulho profundo nas suas santas palavras, nos levando a ensinamentos e a aprendizagens de algo cada vez maior, de uma caminhada cada vez melhor com Ele. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Primeira leitura, primeiro livro dos Reis, capítulo 3. Naqueles dias, em Gabaon, o Senhor apareceu a Salomão, em sonho, durante a noite, e lhe disse: Pede o que desejas, e eu te darei. E Salomão disse: Senhor meu Deus, tu fizeste reinar o teu servo em lugar de Davi, meu pai. Mas eu não passo de um adolescente que não sabe ainda como governar. Além disso, teu servo está no meio do teu povo eleito, povo tão numeroso que não se pode contar ou calcular. Dá, pois, ao teu servo um coração compreensivo, capaz de governar o teu povo e de discernir entre o bem e o mal. Do contrário, quem poderá governar este teu povo tão numeroso? Esta oração de Salomão agradou ao Senhor. E Deus disse a Salomão: Já que pedistes esses dons e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, vou satisfazer o teu pedido. Dou-te um coração sábio e inteligente, como nunca houve outro igual antes de ti, nem haverá depois de ti. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. É esta a parte que escolhi por minha herança, observar vossas palavras, ó Senhor. A lei de vossa boca para mim vale mais do que milhões de ouro e prata. Vosso amor seja um consolo para mim, conforme prometestes a vosso servo. Venha a mim o vosso amor e viverei, porque tenho em vossa lei o meu prazer. Por isso amo os mandamentos que nos destes, mais que o ouro, muito mais que o ouro fino. Por isso eu sigo bem direito as vossas leis. Detesto todos os caminhos da mentira. Maravilhosos são os vossos testemunhos, eis porque meu coração os observa. Vossa palavra, ao revelar-se, me ilumina, ela dá sabedoria aos pequeninos. Como eu amo, Senhor, a vossa lei, vossa palavra. Segunda leitura, carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito numa multidão de irmãos. E aqueles que Deus predestinou também os chamou, e aos que chamou também os tornou justos, e aos que tornou justos também os glorificou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. O reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, e que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos.
Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos e lançarão os maus na fornalha de fogo. E aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? E eles responderam, sim. Então Jesus acrescentou, assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, existe uma dinâmica muito profunda naqueles que estão à frente de algo ou alguém. Naqueles que estão à frente de um grupo, de uma comunidade, de uma pastoral, de um movimento, de uma paróquia que seja, como é o caso dos sacerdotes, ou simplesmente daqueles que estão à frente de uma família, aqueles que precisam cuidar de suas famílias. Existe uma direção muito específica que o Senhor quer nos ensinar a olhar, o Senhor quer nos ensinar a seguir. E Ele vai nos mostrar através da continuação das parábolas que Ele está contando aos seus discípulos. Naquele tempo, o Senhor está falando e Ele diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo. É interessante pensar que ele mantém o escondido, né? Por quê? Porque no fim das contas, meus irmãos e irmãs, o primeiro passo de uma vida com Deus, de uma experiência profunda com o Senhor, é você entender que no primeiro momento, a sua caminhada com Deus, os seus passos e as suas experiências com Deus são algo íntimo, que você não consegue contar direito para as pessoas ao seu redor, você não consegue explicar para as pessoas ao seu redor, e você não consegue ter palavras para descrever para as pessoas ao seu redor. Algo está acontecendo. Você encontrou um tesouro escondido no campo e você o mantém escondido porque é algo tão valioso, tão precioso que você ainda não sabe o que dizer, como dizer, nem para quem dizer, você ainda não sabe como falar, você ainda não sabe como explicar, como expressar, porque é algo íntimo, é algo seu, é a sua experiência íntima com o Senhor que nenhuma outra pessoa pode identificar e pode entender. É a sua experiência de fé com Deus, é a sua experiência espiritual com o Senhor. E aí, a partir do momento que você começa a caminhar, que você aceita a mudança, que você quer a conversão, então, cheios de alegria, vamos vender todas as coisas que nós temos. É uma forma de dizer que nada mais importa. Depois da experiência íntima, profunda e secreta nos nossos corações com o coração de Deus, depois das nossas experiências profundas e íntimas com o Senhor, nada mais importa. Deixamos tudo, vendemos tudo, abandonamos tudo para estar com o Senhor, para viver com o Senhor, para nos entregar ao Senhor. O reino dos céus é como um tesouro escondido, onde um homem encontra e o mantém escondido porque é algo íntimo, e depois, cheio de alegria, vai, vende todos os seus bens, compra aquele campo, e aquele campo se torna a parte mais importante da vida daquela pessoa. Esse campo, o reino dos céus, essa experiência se torna a parte mais importante da vida dessa pessoa, e aí você começa a perceber que você começa a perceber que a sua vida começa a entrar num ritmo diferente a partir do momento que você começa a se dedicar às experiências com Deus. Você não quer mais se afastar do Senhor, você não quer mais sair de perto dele, você não quer mais abandoná-lo, você quer ficar nesse campo que é o reino dos céus. Você quer continuar próximo, guardando e conhecendo mais desse tesouro escondido que é o reino dos céus. E ele está escondido, meus irmãos e irmãs, porque a verdade é uma só. O nosso maior tesouro está escondido no sacrário. E a partir do momento que nós o encontramos, que nós entendemos que o Senhor Jesus está ali, o nosso maior tesouro está ali, meus irmãos e irmãs, essa precisa ser a nossa maior verdade. Essa precisa ser o nosso maior entendimento. Esse precisa ser o nosso desejo maior, de nos permitir estar escondidos junto com o Senhor. E aí Jesus continua dizendo que o reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Abandona tudo por aquela pérola. O mais interessante é entender que nós que estamos à frente de algo, à frente de grupos, à frente de uma comunidade, à frente de uma pastoral, movimento que seja, nós precisamos ter passado por esse processo de experiência profunda com Deus, o tesouro escondido,
Precisamos passar pelo processo de entender quem é o nosso tesouro, entender quem é essa pérola preciosa. Nós precisamos passar pela experiência de compreender que o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar que apanha muitos peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia. Sentam-se e recolhem os peixes bons para os cestos, jogando fora os que não prestam. O reino dos céus é aquele que olha para os corações de cada um de nós, e Jesus salvando-nos, Jesus nos ajudando na nossa conversão, Jesus nos ensinando a buscar a santidade, ele vai nos levar para o céu, e aqueles que não buscam a santidade são lançados fora. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque esses que lançam fora são os anjos, como diz Jesus no versículo 48 e 49, versículo 50. E isso é interessante de se compreender, meus irmãos e irmãs, porque a partir do momento que nós entramos num processo de conversão, depois da nossa experiência espiritual, depois de nós entendermos quem é essa pérola preciosa, depois de compreendermos que o Senhor lançou as suas redes e Ele nos pescou, se Ele nos colocou dentro de cestos, é porque somos bons peixes. Se Ele nos jogou fora, é porque nós somos peixes podres, que não valem de nada. Então me diz como está o seu processo de caminhada, sua conversão, suas experiências divinas, suas experiências com Deus. Se você fosse chamado hoje para ir para o céu de fato, se você morresse hoje, você iria para o céu ou você seria lançado fora, na fornalha de fogo ardente, e ali há choro e ranger de dentes? Onde você seria lançado? E por que eu estou falando sobre justamente a questão da liderança, meus irmãos e irmãs? Porque nós, quando passamos por uma experiência profunda com Deus, nós temos a oportunidade de nos tornar novas pessoas. E as nossas atitudes, nosso processo de conversão, nossa busca para sermos melhor, é um desejo ardente que o Senhor tem de nos usar para sermos testemunha neste mundo. E é por isso que quando chega no versículo 52, Jesus acrescenta: todo o mestre da lei, ou seja, todo aquele que passa por uma experiência com o reino de Deus, todo aquele que se torna discípulo do reino dos céus, todos aqueles que têm uma experiência profunda com o Senhor, com Jesus Cristo, e querem de fato entrar num processo de conversão, se tornam como um pai de família. Um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas, ou seja, tem experiências novas, tem uma vida nova, tem uma busca nova, tem uma caminhada nova, tem novos passos, tem novos ensinamentos, coisas novas e velhas, sem perder o conhecimento que já tem, sem perder o entendimento que já tem, sem perder todo o processo que caminhou no passado. A pessoa que de fato tem uma caminhada com o Senhor, passa a ter uma experiência com Deus, ela tem coisas velhas dentro dela, que são justamente as experiências e as memórias que foram vividas no passado, quando era uma velha criatura, e tem coisas novas dentro dela, que são justamente as novas experiências espirituais, os novos passos, nova caminhada, uma nova forma de pensar a partir de Jesus Cristo. E é interessante pensar que Deus, né, Jesus, ele vai usar a ideia de mestre da lei e pai de família, que são lideranças. Lideranças porque nós, meus irmãos e irmãs, todos nós temos a capacidade de ensinar através de testemunhos, através da nossa vida, através dos nossos atos, através de nossas palavras, temos a capacidade de ensinar todos os nossos irmãos e irmãs, todos aqueles que estão à nossa volta. Seja influenciando de forma benigna, ou seja, com um testemunho que é verdadeiro, genuíno, bom e convertido, seja de forma maligna, através de um testemunho ruim que só gera, ou melhor, um contra-testemunho, através de um péssimo testemunho que não acrescenta em nada e que só leva as outras pessoas a pecar. Qual testemunho você está carregando? Um testemunho que é de fato divino, jesuítico? Ou um testemunho velho, pecaminoso, um contra-testemunho, uma contra-verdade? Que tipo de caminhada você está tendo? E por que eu estou falando das lideranças em si? Eu acho interessante pensar, segundo a leitura de hoje, por exemplo, segundo a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, eu amo essa passagem em particular, porque ela mexe muito comigo, fez parte da minha vida espiritual quando eu estava na universidade. São Paulo vai falar aos romanos: irmãos, sabemos que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, quando nós mergulhamos mais e mais, quando nós
despejamos mais e mais na vida com Deus, quando nós desejamos mais e mais do Senhor, quando nós queremos experimentar de algo profundo, quando nós queremos experimentar de algo que verdadeiramente vem do Senhor, as nossas vidas entram no processo, nós entramos no processo de conversão, onde nós começamos a tirar do nosso baú, do baú dos nossos corações, nós começamos a tirar coisas novas e velhas. Isso aqui é novo, isso aqui é velho, isso aqui é novo, isso aqui é velho. E aí você começa a olhar para a sua própria vida e pensar: o que eu posso manter dentro desse baú da minha vida? O que eu posso manter dentro dessa minha caminhada? Porque agora eu tenho uma caminhada com Deus, eu preciso revelar coisas novas. Mas até que ponto eu posso deixar as coisas velhas? E essas coisas novas que eu estou aprendendo, elas acrescentam em mim para que eu me torne uma pessoa melhor, para que eu me torne uma pessoa boa. Essas ideias novas, essa vida nova, essas experiências novas nos levam a compreender que o nosso testemunho precisa e exige de nós uma vida nova, uma vivência nova. E tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, porque amar a Deus constantemente, acima de todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, amar a Deus acima de todas as coisas é uma forma de viver uma vida nova. Deixando de lado tudo aquilo que você viveu no passado, porque no passado você vivia em pecado e você vivia desprezando Deus. Agora não, agora você tem uma experiência profunda com o amor misericordioso do Senhor. Amém. Então a partir de agora você tem uma vida nova que te leva a amar a Deus sobre todas as coisas. E tudo que você fizer neste mundo precisa fazer entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, você vai fazer tudo amando o teu Deus. Você vai fazer tudo colocando o teu Deus como o teu tesouro maior, como a tua pérola preciosa. Jesus Cristo é a tua pérola preciosa a partir de agora. Para que assim você possa viver seguindo o caminho da salvação, nós somos chamados para a salvação de acordo com o projeto de Deus por meio de Jesus Cristo. Nós precisamos viver então esse processo de salvação que depende da nossa conversão e depende da graça divina. Nós precisamos querer nos converter, nós precisamos querer buscar o reino dos céus, nós precisamos querer buscar essa pérola preciosa, nós precisamos querer justamente esse campo onde tem esse tesouro escondido, que é justamente essa experiência íntima com o Senhor, porque do contrário, para nós só haverá choro e ranger de dentes. Meus irmãos e irmãs, se nós não caminharmos no processo de conversão que realmente é para amar a Deus, nós seremos como esses peixes podres que foram pescados, mas que são lançados fora, jogados fora, porque não valem de nada, lançados nesse lugar, nessa fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Nós precisamos caminhar como aqueles que realmente amam a Deus, porque todo aquele que ama a Deus, de fato o Senhor faz com que tudo concorra para o seu bem. E o maior bem que nós podemos experimentar e viver é justamente a salvação. Pois aqueles que Deus contemplou com seu amor para sempre, desde sempre, a esses ele predestinou a serem conformes à imagem de seu Filho, para que sejam outro Cristo, para que sejam parecidos com o primogênito. Aqueles que Deus predestinou, Ele também os chamou, e os chamou para que se tornassem justos, e tornando-se justos, Ele os glorificou. Meus irmãos e irmãs, a partir do momento que nós entramos numa experiência divina e profunda com o Senhor, com esse tesouro escondido em nossos corações, o Senhor nos chama para que nós possamos nos parecer mais e mais à imagem de seu Filho unigênito, Jesus Cristo, sendo bons cristãos. Assim Ele nos chama para sermos justos. E nos chamando para ser justos, assim Ele quer nos glorificar, nos levando para a vida eterna. Nos levando para a vida eterna. Então que nós possamos entender isso, para que assim nós possamos começar a trilhar uma caminhada de conversão que de fato dá bom testemunho, e dando bom testemunho nós ensinamos os nossos irmãos e irmãs ao nosso redor, aceitando o chamado de Deus, nós ensinamos os nossos irmãos e irmãs. Através do nosso testemunho, da nossa catequese, das nossas palavras, das nossas ações, nós ensinamos nossos irmãos e irmãs a também seguir a Cristo. Todas as vezes que nós aceitamos o chamado de Deus, o Senhor que quer nos usar para testemunhar, o Senhor que quer nos usar para evangelizar, o Senhor que quer nos usar para levar a boa nova, o Senhor que quer nos usar para nos impulsionar rumo ao céu e levar outras almas para o céu também. Nós ouvimos ontem São Tiago, comentei sobre São Tiago, esse pescador. Nós somos chamados a serem pescadores também. Depois de termos sido pescados, nós somos chamados a ser pescadores também.
Assim, nós entendemos que a partir do momento que somos pescadores, deixamos de ser peixe, somos pescadores. Então, a partir de agora, nós somos convidados a experimentar o mesmo que Salomão. Salomão, ele poderia ter pedido qualquer coisa, meus irmãos e irmãs. E ele pediu sabedoria para governar, sabedoria para conduzir o povo de Deus, sabedoria para governar um povo tão numeroso que é o povo de Israel, sabedoria para conduzir o povo eleito. Ele pediu sabedoria. E eu só me lembro das palavras de São Tiago Menor, quando ele vai dizer: vocês pedem, mas pedem mal, e é por isso que vocês não recebem. Nós somos convidados a pedir sabedoria, que Deus dá a todos gratuitamente. Assim como aconteceu com Salomão. Quando Deus ouviu a oração de Salomão, pedindo simplesmente sabedoria, ele respondeu. O Senhor se agradou da sua oração e disse: já que pediste esses dons, e não pediste para ti longos anos de vida, nem riquezas, nem a morte de teus inimigos, mas sim sabedoria para praticar a justiça, pedistes dons, vou satisfazer o teu pedido. Meu irmão, minha irmã, até que ponto você está pedindo sabedoria? Até que ponto você está pedindo discernimento? Até que ponto você está pedindo fortaleza? Até que ponto você está pedindo para que Deus te ajude a suportar as vicissitudes da vida? Até que ponto você está pedindo dons para que Deus te ajude a ser melhor, a dar bom testemunho, a ser um bom cristão? Ou será que você está pedindo para que Deus afaste de você toda a tribulação, para que Deus afaste de você todas as pessoas ruins, para que Deus afaste de você aquele seu irmão que fica te perturbando? Você está pedindo para Deus afastar de você aquela alma que está te impregnando? Você está pedindo para Deus matar alguém? Você está pedindo para Deus lançar um raio na cabeça de alguém? O que você está pedindo? Ou será que você está querendo satisfazer o seu ego e pedindo para que Deus te envie milhares e milhares de bens materiais? Meus irmãos e irmãs, Salomão se tornou próspero, Salomão se tornou rico, Salomão cresceu em virtude, Salomão cresceu em sabedoria, estatura, graça perante o Senhor, porque ele pediu sabedoria. Ele não pediu nada além disso, ele pediu sabedoria. E você está aí pedindo coisas que não valem de nada. Você está aí pedindo coisas que a traça e a ferrugem corrói. Você está aí pedindo coisas que não levam para perto de Deus. Como é que você acha que Deus vai te dar alguma coisa? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Por que você não pede mais amor? Por que você não pede mais temor? Por que você não pede mais respeito? Por que você não pede mais entrega? Por que você não pede mais ajuda para a oração? Por que você não pede mais força, fortaleza, os dons do Espírito Santo? Por que você não pede isso? Ao invés de ficar pedindo coisas que não acrescentam em nada na tua vida e que Deus sabe que só vão te fazer cair e pecar. Você não recebe graças porque pede mal, diz São Tiago. E tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E quem ama a Deus, diz São Paulo, é aqueles que Deus chama principalmente para que entrem no caminho de salvação. Será que você é convertido de fato? Será que você realmente já se converteu? Porque aqueles que são convertidos, eles estão no caminho de salvação e tudo que eles mais querem é de fato amar a Deus. Tá lá a palavra de Deus hoje, evangelho de hoje, Jesus falou, aquele é como um homem, o reino dos céus é como um homem que encontrou um tesouro escondido no campo, abandonou tudo para comprar o campo e guardar para si aquele tesouro, justamente porque essa profundeza desse amor divino, essa experiência profunda com o amor divino é algo que é tão íntimo que nós queremos deixar tudo para continuar experimentando desse amor. É isso que nós carismáticos, é isso que nós consagrados, nós experimentamos disso. Então é isso que nós queremos todo santo dia, e é por isso que nós aceitamos ter voto de pobreza, nós aceitamos ter voto de obediência, nós aceitamos ter voto de castidade por amor a Deus, simplesmente por amor a Jesus Cristo. E aí nós entramos justamente, para finalizarmos, esse salmo que vai se conectar diretamente com a leitura, mas em particular com a primeira leitura, porque esse salmo, ele muito provavelmente foi escrito pelo rei Ezequias, depois de Salomão, ou pelo escrivão Esdras, que foram dois jovens em particular, mas muito provavelmente o rei Ezequias, porque ele era um rei, e ele estava falando sobre as leis, ele estava falando sobre justamente amar o Senhor e amar a palavra do Senhor, justamente pela sabedoria que é gerada na palavra de Deus, e quem segue a palavra de Deus, quem
ama essa sabedoria, este vive feliz. De fato, esse vive feliz. E olha só o que o Salmo de hoje vai nos dizer para nos ensinar e para nos ajudar a realmente pedir, saber o que pedir e como pedir. Esta é a parte que eu escolhi por minha herança. Senhor, eu quero observar as vossas palavras. A lei da vossa boca para mim vale muito mais do que milhões em ouro e prata. O Senhor é muito maior, o Senhor é muito melhor, o vosso amor é um consolo para mim. Venha a mim o vosso amor e assim eu poderei viver. E a vossa lei é o meu prazer. Por isso amo os teus mandamentos, por isso eu amo os teus mandamentos muito mais do que ouro, muito mais do que o ouro fino, e eu sigo retamente os teus mandamentos, as vossas leis, detestando todos os caminhos de mentira, de pecado. Maravilhosos são os vossos testemunhos, e eis porque meu coração os observa, porque quando o Senhor fala, o Senhor não me deixa cair, não me deixa tropeçar, não me deixa me desviar. Como eu amo, Senhor, a vossa lei. E amar a vossa lei é te amar, e amar a Deus é realmente buscar um caminho de salvação. Entrar no projeto de salvação que vem de Deus. Ou seja, amar a lei, amar os mandamentos, amar a palavra de Deus é amar Jesus Cristo, que nos leva para a salvação e assim nos faz parecer cada vez mais com Ele, para que sejamos justos nesse mundo e alcancemos a glória do céu, a salvação que vem de Deus, a coroa da vida eterna. Que possamos então clamar a Deus, clamar ao Senhor, que Ele nos ajude a não ser lançados na fornalha de fogo ardente, para que nós não passemos pela tortura e pela dor de uma verdadeira condenação. Que nós possamos buscar de fato o Senhor e assim Ele nos ajude a buscar a vida eterna e a buscar esse tesouro, essa pérola preciosa, que é a salvação, que é o reino dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, com sua Mãe Maria Santíssima, seu Paizinho São José. Que as bênçãos de Deus misericordioso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de bom Deus permaneça em vossos corações, meus irmãos e irmãs, e até o próximo momento de meditação. Compartilhe essa palavra, compartilhe essa meditação com outros irmãos e irmãs que também necessitam conhecer mais e mais do amor de Deus, do reino dos céus.